Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Se liga que hoje nós vamos conversar com um empreendedor brilhante que surgiu no Manguezal, criou várias startups e teve a última incubada na Y Combinator, no Vale do Silício. Acompanhe o episódio e seja inspirado pela trajetória do meu convidado, que é o Tiago Diniz, aluno do Sim UFPE e empreendedor serial, e atual cofundador da Rente. Bem-vindo, Tiago. Tudo bom, Ed? Muito obrigado pela presença. Obrigado, amigo, pela presença e compartilhar o seu conhecimento aqui conosco, tá bom? Com Tiago, certeza. por gentileza, você poderia falar um pouco sobre você? Quando surgiu esse desejo, essa chama do empreendedorismo em você? Não consigo datar especificamente quando surgiu essa ideia, mas eu sempre fui uma pessoa que estava procurando fazer coisas novas. Assim. Quando eu morava no interior, e aí no interior já consertava muito computador, então isso já era uma forma de empreendedorismo. Depois ficou um tempo adormecido esse, esse meu ímpeto até eu entrar em contato com a cadeira lá do Sim, que se chamava projeto, cadeira, disciplina, matéria, cada lugar chama de um lugar diferente. E aí, durante essa disciplina, a gente tinha que desenvolver um projeto real com o cliente. E isso reacendeu essa ideia de tipo, abrir uma coisa própria. Eu gostei da ideia de você conseguir entregar algo para um cliente final e algo que agregasse valor para ele. Então, acho que ter voltado com essa ideia de empreender foi a minha própria faculdade que estimulou isso enquanto universitário. Certo? E isso foi em que ano? Mais 2007, 2008. 2008. E desde então, pelo que eu conheço de vocês, você já teve várias iniciativas, certo? Isso, verdade. A gente Certo. vai tentando acertar, né? É, e assim, por que você se identifica mais com a questão de empreender do que, por exemplo, de arrumar um emprego numa empresa grande? De onde é que vem esse desejo de sempre ser empreendedor? Cara, eu acho que empreendendo você tem a chance de mudar realidades. Você pode mudar a sua realidade e a realidade de pessoas que estão à sua volta. Por exemplo, em 2008, muitas empresas aqui de Recife não tinham a qualidade do trabalho ou a remuneração que empresas de São Paulo, que empresas internacionais. Então, isso para mim sempre foi um motivo de questionamento. Então, quando eu abri minha primeira empresa, eu só estava preocupado em mudar a minha realidade e a realidade de outros amigos programadores, fazendo um projeto de ponta, porque aqui em Recife sempre teve muita pesquisa de ponta, mas historicamente, naquela época, não tinha desenvolvedores ricos, não existia isso. Então eu fiz, cara, desenvolvedor assim como artistas, eles conseguem gerar valor a partir de algo que não tem tanto valor. O que é que eu quero dizer com isso? Um artista ele pega uma coisa que tem um valor marginal, que é uma tela, que é tecido, e tinta, que é matéria-prima, e cria obras que eventualmente podem valer milhões. O desenvolvedor faz isso, só que com eletricidade. Você modula bits e bytes para que torne algo que tenha valor, e muitas vezes os desenvolvedores não são recompensados por essa capacidade de transformação deles. Então, não era comum nessa época o desenvolvedor receber stock option, receber participação nos lucros. Até hoje ainda é um pouco difícil de ver isso. E no final das contas, quem está na ponta de frente produzindo muitas vezes é o desenvolvedor. Tudo bem, ele não está vendendo, não está fazendo outras coisas que são tão importantes como, mas em nenhuma área em Recife nessa época era comum você trazer a participação para quem está construindo. Então, isso foi que me motivou a construir diferentes coisas, e algumas com sucesso, outras sem sucesso. Muito interessante. Então, essa questão do compartilhar o valor com quem realmente produz o coisa, né, com os seus sócios, com você, é uma das coisas que lhe motiva, né, para Muito, como muito, muito, empreendedor. muito. Outra coisa também que me motivou muito foi conseguir entregar produtos de qualidade. Então, hoje em dia não. Hoje em dia no Brasil a gente tem produtos fantásticos, assim. Você pode enumerar vários, Quinta Andar, iFood, RD Station. Só que, meu irmão, antigamente em 2007, 2008, 2010, você não encontrava produtos web
com a extrema qualidade que a gente tem. É importante você conseguir construir algo que faça diferença na vida do usuário. Muito interessante, Tiago. Sabe, e dessa sua trajetória, quais foram as organizações que mais lhe ajudaram, assim, que você identifica, por favor? Quando você fala organização, é organização institucional ou organização no sentido de ser um corpo? É assim, uma pessoa, ou uma empresa, ou uma organização que fez a diferença na sua trajetória como empreendedor. Por favor, você lembra. Cara, não tem como não deixar de mencionar o Centro de Informática da Federal. O SIM, eu acho que ele foi um ponto que ele juntou gente, pessoas com capacidade muito alta, professores muito bem instruídos e um nível de pesquisa altíssimo, tá? Então, e por que eu digo nível de pesquisa? Porque muita coisa que é pesquisa no Centro de Informática vira projetos de empreendedorismo em outros lugares. Então, isso eu acho que é um ponto interessante. Acho que a Acelera Tech, ela foi, que hoje se chama ACE, ela foi a primeira aceleradora que eu participei. Ela teve um papel muito importante em me fazer entender o que é que os investidores eles olham na empresa, como é que a empresa tem que crescer, qual o volume de crescimento que essa empresa tem que ter. Então, talvez eu não tivesse amadurecido tão rápido quanto empreendedor se eu tivesse somente ficado em Recife. Só para constar em ata, a gente foi acelerado na ACE em São Paulo. Então, eu me mudei para São Paulo na época. Eu estava com a Eventic. Eu também participei de uma aceleração dos Estados Unidos chamada Plug and Play Tech Center. Foi super importante para entender o ecossistema do Vale do Silício. Uma empresa latina focada no Brasil, na época não tinha tanto interesse de investidores americanos em soluções muito focadas no Brasil. Então, acho que a ACE foi muito importante, o Centro de Informática e, claramente, nos últimos anos, o Y Combinator, junto com a Canary Norte, todos os investidores que participaram da roda. Fantástico. E isso foi em que ano, Tiago, da Eventig? Por favor. A Eventic foi 2013. 2013. 2013, E aí você exatamente. ficou na Eventig em 2013. Comecei o Eventic logo depois da minha primeira empresa, que foi a Codemídia, que foi em 2011. E aí o Eventic eu fiquei até 2014. Depois eu trabalhei um pouco no mercado como Product Manager. Trabalhei em algumas startups e em 2019 eu decidi empreender novamente com a Rende. E assim, como seu colega empreendedor, eu sei bem assim que nem tudo são flores. Tem muitas dificuldades ao longo do caminho, né, amigo? E assim, você pode, sem dizer nomes, mas só relatar algumas dificuldades ou perrengues que você teve que enfrentar, por favor? É importante você dizer para não citar nomes, que eu costumo citá-los. Mas, cara, eu acho que uma das primeiras frustrações que eu tive de apoio local que tem em Recife. Então, Recife, a gente tem algumas gerações de empreendedores antes de mim, e o que eu percebi é que na época não tinha uma rede de mentoria boa, não tinha uma prestação de casos. Então, na época, o Portital até tentou fazer um trabalho, mas foi muito aquém do que era necessário para a falta de experiência que os empreendedores estavam. A falta de investidores sérios na época, hoje em Recife já tem alguns, mas na época não tinha investidores tão sérios. Então, isso fez muita falta no começo, muita falta. Fez com que a gente se colocasse em situações que poderiam ter sido evitadas, situações de risco jurídico, de dívida com investidores que não eram sérios. Então, foi muito perrengue de graça por um lado, imaturidade da nossa parte, mas por outro, quando você olha para os outros ecossistemas mais maduros, você olha que essa rede de apoio ao empreendedor, mesmo que informal, ela é muito importante. E foi esse o motivo que me fez criar o manifesto do Manguezal, né? Eu, Léo Zeba e mais outras pessoas, a gente assinou a carta de fundação do Manguezal, que era uma contrapartida para o status quo que tinha em Recife na época. Então, isso foi uma frustração muito grande. Tiveram várias outras, posso mencionar aqui, mas acho que depois dessa, ter lidado com o investidor anjo, que era mais o capeta do que o anjo, assim, a ponto do cara
fazer a gente sair devendo, com discussão jurídica, com contratos infundados. Acho que você lembra. Lembro. É, desculpa, teve um probleminha com o meu mudo aqui, aí eu vou editar essa parte, mas lembro bem, amigo. Assim, tem muitos casos de investidores que não são investidores de verdade, mas dizem que são, né? Tem alguns casos que tá ficando mais raro, tá melhorando. Melhorou É, muito. Até porque, como aumentou a quantidade de deals, de volume de negócios, fica mais difícil você se esconder nos números. Quando a gente fundou a Rente, tinha tido alguns negócios de investimento em Recife, mas eram todos na casa de milhões, coisa que na época os cheques de investimentos anjos não eram desse tamanho. Então, era muito fácil de charlatões se passar de investidores anjos. Hoje realmente está mais. e, assim, uma coisa que conta positivamente para o ecossistema é que essa cultura que tem surgido do manguezal, que é autocriada, autogerida pelos próprios empreendedores, meio que está tomando raízes, né? Também. Exatamente. Os Exatamente. A gente já está empreendedores, aí com. A gente já está aí com 11 anos de. os empreendedores já têm uma cultura de se autoajudar, né? E isso Isso. é uma coisa muito positiva. Parabéns por ter iniciado isso lá junto com a galera. Obrigado. É, Tiago, eu sempre costumo falar nos episódios sobre uma comunidade de ciência descentralizada a qual eu estou me envolvendo cada vez mais, sabe? Você já ouviu falar do termo de ciência descentralizada? Não, primeira vez, Ed. Tendência que está muito baseada no Open Science, que, por exemplo, hoje em dia a ciência tem a questão dos journals, que paga para as pessoas acessarem, né? E aí, o Open Science tem a questão de querer que a ciência seja sem barreiras de acesso, né? O subproduto, os artigos, os experimentos, os dados têm que ser de acesso livre. E aí, né, nessa tendência, tem surgido a ciência descentralizada, que tem a ver com criar incentivos em criptomoedas para que os pesquisadores, os atores que fazem a ciência, eles sejam remunerados em criptomoedas por fazer a ciência, sabe? E esse site aqui, o Research Hub, é das plataformas que eu mais gosto e no qual as pessoas podem ser remuneradas por contribuírem com projetos científicos de outras pessoas, né? E eles acabaram de lançar uma ferramenta aqui que tem a ver com o funding, fazer o crowdfunding de projetos de pesquisa, sabe? E eu estou compartilhando, eu sempre compartilho um pouco nos episódios, porque isso é uma coisa que pode, primeiro, me ajudou. Eu fiz um crowdfunding no começo desse mês lá e consegui levantar recursos. E também pode ajudar outros dos meus ouvintes, sabe? Aí eu sempre faço uma inserçãozinha. E para os meus ouvintes e você, se você desejar, se quiser nos ajudar a continuar gerando conteúdo, dá um like lá nos nossos conteúdos, que eu coloco os posts lá dos episódios lá no Research Hub e deixa o comentário também, que isso nos ajuda muito, sabe, Tiago? Tá bom, claro. Agradeço. Falando especificamente sobre a Rente, Tiago, que é o seu novo empreendimento. Quando surgiu? Cara, a ideia original da Rente surgiu em 2019 com meu sócio, né? Na verdade, não era a ideia que hoje a gente executou, que é o normal, né? Você não começa sabendo exatamente o que você vai fazer. Às vezes sim, mas a ideia da gente era trabalhar com aluguéis e fazer antecipação de recebíveis para segurada aí que tu vai ter que cortar. Como é o nome? Dono do imóvel que você está alugando? O nome do imóvel? Landlord. Landlord em Landlord. português. Ok. O locatário. 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 Ótimo, obrigado. É. Tá voltando. Filho, espere aí até eu terminar aqui, tá bom? Vá pro quarto e espere lá. Não, mas depois eu coloco para você aqui. Desculpa, Tiago. Meu filho tá aqui. Mas enfim, é locatário. Se quiser, a gente continua daí. Vamos. Então, a ideia da rede surgiu em 2019. Não era uma, não é a mesma ideia que a gente está tocando hoje. Nunca é, né? Porque nada resiste ao primeiro dia de mercado. A ideia inicial da gente era a gente fazer antecipação de recebíveis para os locatários, baseado no que ele tinha para receber nos contratos de aluguéis.
Então, a ideia sempre foi trabalhar com recebíveis, ou seja, dinheiro que você tem para receber, e crédito, né? Que a gente iria oferecer crédito para esse pessoal. A gente aplicou para o iCombinator com essa ideia, mas antes mesmo do primeiro mês de aceleração, a gente já viu que o mercado de aluguéis não recebia isso muito bem, né? Era muito difícil, era muito complicado adquirir cliente, era muito difícil falar com os donos de imóveis. Então a gente acabou, nesse meio do caminho de validação, a gente achou o mercado de loteamentos. E aí a gente percebeu que esse mercado, sim, ele tinha uma demanda muito grande por crédito. Então o loteamento ele já começa com um déficit de caixa muito grande. Então a gente viu que tinha acertado na mosca aí um produto interessante, porque loteamentos é um mercado trilionário no Brasil, de ferramentas muito antiquadas, sem produtos de crédito, sem ferramentas de SaaS. E aí foi essa a ideia, a gente construiu uma ferramenta de SaaS para os donos do loteamento. A partir de quanto esse cara tem para receber, a gente faz um empréstimo financeiro para ele. Fantástico, ideia genial, Tiago. E assim, como foi que os sócios se juntaram? Como foi o que deu o match? Isso, né? Porque a gente se conheceu durante a aceleração da ACE. Então, eram três empresas que tinham três pernambucanos. Eu estava na Eventic junto com meus sócios, Léo Pinho estava na Kaplan junto com os sócios dele e Davi Aragão estava no Motonal junto com os sócios dele. E a gente acabou que conversava muito, a gente conversava muito os três. E quando a gente resolveu empreender, a gente fez, cara, vamos montar a empresa nós três juntos. E aí foi como a gente teve a ideia de, tipo, pô, vamos, acho que faz sentido, são skills complementares, então vamos se juntar para empreender. Então, foi isso. A gente acabou se conhecendo há 10 anos atrás. Isso mostra o quanto esses ambientes, como as incubadoras, aceleradoras, são ambientes férteis, né, para fazer matches entre fundadores. Né? Pois E, é, eu não digo só aceleradoras e incubadoras, eu acho que você ter um lugar onde as pessoas se encontram é muito importante. Tiago, e a experiência da Y Combinator em si? Foi em que ano para vocês? Foi 2020. A gente pegou a pandemia durante o nosso processo de aceleração. Vocês fizeram à distância, né? Não, aí que tá. Foi meio à distância, meio presencial. Quando a gente começou, a gente estava lá na Califórnia. Então a gente foi para os Estados Unidos, estava lá, quando saiu o surto de Covid. E aí a gente voltou para o Brasil às pressas no meio do processo de fechamento de fronteiras. Nossa, e aí? Quase que não consegui entrar? O Brasil, na época, estava muito banda voou, então, assim, o Brasil demorou muito tempo para fechar fronteiras, salvo me engano, os Estados Unidos fechou primeiro do que o Brasil, então foi a correria para a gente voltar antes que Estados Unidos e Brasil fechassem. A gente voltou, acho que 15 dias, fechou tudo. Legal, ainda bem que conseguiram voltar a tempo. E, Tiago, assim, vale a pena fazer o Y Combinator? Você recomenda para outros empreendedores? Cara, eu não só recomendo, como eu acho que para quem está começando, e principalmente a marinheiro de primeira viagem, eu acho que é essencial. Tá? O Y Combinator, apesar de ser um processo de aceleração relativamente caro, ele te dá uma rede de contato que é impossível você estando no Brasil e nunca ter empreendido conseguir essa rede de contato. Então, fora isso, eles têm uma base de conhecimento muito grande e um nível de cobrança altíssimo. Então, muitas pessoas vão dizer que não vale a pena e pode não valer, porque sempre é um caso a caso. Eu acho que é uma experiência ímpar. A experiência foi menor do que eu imaginava. Então, eu imaginava uma coisa super, hiper. Não, foi uma coisa muito pequena, muito simples, muito focada. E eu acho que ela faz com que você mantenha o foco na entrega. Então, é isso. Uhum. Muito massa. E hoje, amigo, você é conhecido por ajudar outras pessoas no processo de aplicação, dando dicas, né? Isso é Então, verdade. isso é O uma que é que coisa acontece? assim, muito positiva que você faz. E eu quero lhe agradecer em nome da comunidade. Obrigado, Ed. Cara, o que é que acontece? O processo de seleção do iCombinator é muito duro. Salvo me engano, menos de 0,5% das startups que aplicam passam a uma barra muito alta. E eles, uma forma muito específica que eles gostam de ver as informações.
Então, e eles têm um faro muito bom, escolher pessoas boas e ideias boas. Eles estão fazendo isso há, acho que 20 anos. Não sei a data de fundação. Acho que foi 2006, 2007, por aí. Então, para a gente que é brasileiro, que gosta de falar, é muito difícil ser direto ao ponto. E pior ainda, numa língua que não é uma língua padrão. Então, eu basicamente digo que a gente vai conseguir mudar o ambiente desse empreendedorismo quando 5 empresas com sede em Pernambuco conseguirem passar no iCombinator, porque vai mudar a cabeça do pessoal. Então, eu estou com essa meta de ajudar que 5 empresas passem no iCombinator e que estejam baseadas em Pernambuco, mas não é fácil. Tá lá, né? Com a sua ajuda, amigo, a gente consegue. E em relação a, assim, o seu sonho para o ecossistema de Pernambuco e do Brasil em relação a startups, qual é, por favor? No Brasil eu não tenho muito sonho, porque eu acho que a gente já chegou num nível de maturidade bom. A gente tem fundos de venture capital bons, renomados. Exit ainda não tem tantos, mas é porque o mercado brasileiro ele é assim. Ele ainda não favorece tanto a exit. Mas a gente tem números, coisas que não tinha há 15 anos atrás. Para Recife, eu acho que a gente precisa de um fundo de investimento institucional anjo, em empresas locais, nordestinas, eu diria, que dê um suporte ao empreendedor, como a gente tem hoje uma Canary, uma North Ventures, e vários outros fundos anjos que têm feito um trabalho muito importante de apoio ao empreendedor, e eu acho que isso falta muito no Nordeste ainda. Certo, então a criação desse fundo pode ser uma coisa, um dos pilares para a gente elevar nosso ecossistema ao próximo nível, né? Talvez. Exatamente. Sabia que lá no Sim tá tendo teve uma discussão um tempo atrás sobre a criação de um fundo de alumni? Acompanhei de perto. Ah, ok. Você está Acompanhei de envolvido perto. nesse movimento? Não, eu fiquei um pouco preocupado, não estou envolvido. Eu fiquei um pouco preocupado com o formato que queriam montar. E como eu estou muito ocupado com a rede, eu não tenho me envolvido com questões que eu não possa colaborar ativamente, mas eu estou acompanhando. Eu achei muito interessante. A Harvard tem o Harvard Angels Brasil, o MIT tem o MIT Angels, então esse movimento de você montar fundo de investimentos anjos com aluminais, ele é muito importante. Tá? Eu achei muito interessante a ideia, eu fiquei com medo da execução. Certo. E qual é o formato que você acha que as pessoas devem se inspirar? Assim, tem que ser Eu parecido com o acho, quê? cara, em fundos de aluminais, são fundos que eles costumam ter teses muito específicas de ex-alunos. É um fundo que eu não sou tão especialista. Mas eu acho que um ponto que tem que tomar cuidado é com a tese de investimento, porque o que vai acontecer? Coisas que saem da faculdade, elas vão ter uma taxa de mortalidade mais alta. Então você vai ter que ter um apetite para risco muito mais alto. Porque de 100 vai um fundo de investimento que se propõe a ser formado por ex-alunos e que vai investir em alunos ou ex-alunos, ele vai ter que ter um apetite para risco mais alto. Então tem que ser bem no early stage mesmo, né? E ter um apetite para tomar risco. Exatamente. Perfeito, perfeito. Tiago, estamos chegando à conclusão do episódio e eu queria perguntar se você tem alguma consideração final para os nossos ouvintes, algum conselho. Cara, se você vai empreender, acho que a primeira coisa que você tem que fazer, e você é em marinheiro de primeira viagem, se matricula no Startup School do iCombinator. É um curso gratuito que ele tem com vários managers, group partners do iCombinator. Então vai fazer toda a diferença em você entender o que é que você tem que executar. Tá? É um material gratuito, não paga nada para fazer, e isso vai mudar muito. Segundo ponto, tá com um pouco de tração, já tem uma ideia mais ou menos formada, aplica para o iCombinator, cara. Aplica porque vai fazer diferença na tua startup, vai fazer diferença na tua discussão com teus sócios, e entender se vocês realmente estão alinhados no que vocês têm que fazer. E é isso. E se for aplicar, fale comigo. Perfeito, perfeito. Eu vou colocar os links na descrição do vídeo, tá? Para o pessoal. Tá E, ótimo. Tiago, umas palmas para você, amigo. E o episódio foi excelente. E você ter feito a diferença no nosso ecossistema. Muito obrigado, tá, Tiago? Muito obrigado, Ed. Muito obrigado por esse trabalho.
Esse trabalho também é bem importante. Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio.